Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital para Texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Essa aula é parte de uma sequência de aulas, né? Então, ver as aulas na ordem talvez ajude a compreensão, né? Essa sequência de aulas pode ser encontrada tanto na playlist do YouTube que eu criei para essa disciplina, que é Pintura de Textura 2024-2, ou no Canvas, se você é um aluno matriculado, vocês vão ver que os vídeos eles estão sendo colocados numa ordem, assistir na ordem faz sentido. E esse arquivo, por exemplo, que eu estou aberto aqui, é o arquivo que eu fiz os meus brushes, né, que eu criei os meus brushes nas aulas anteriores, né. Então, o que eu vou fazer aqui nessa sessão, né? Nessa sessão eu vou mostrar como é que você pode pintar uma textura encaixável no Blender e como que eu posso colocar essa textura encaixável como configuração de um brush novo, né? Isso é uma das atividades que a gente está criando no curso de jogos, né? Então a gente vai ver como que funciona a pintura de textura encaixada. Para isso eu estou usando eu vou usar um brush que eu criei, né? Para gerar uma outra textura. Então, para começo, eu não vou usar o espaço 3D aqui, eu posso puxar ele para cá, eu não vou usar ele por enquanto, né? Vou usar o espaço 2D e eu não vou usar a minha textura de teste, né? Eu quero criar uma imagem nova, né? Então vou preservar essa imagem aqui, vou fechar ela e vou criar uma imagem nova de 256 por 256, 256, que vai ser minha textura encaixável. Eu vou fazer uma coisa bem simples, então eu vou fazer, eu vou chamar de tiled, que é o, como vou saber que é da família dos encaixados, e vou chamar de brick, né? Como se fosse um tijolo mesmo. Eu vou querer o fundo preto mesmo, né? Eu vou fazer uma versão dessa imagem que é o tijolo branco no fundo preto, né? Então eu vou deixar o fundo preto mesmo. Eu vou clicar numa imagem nova aqui, tá? No meu editor de 2D aqui, ó, eu quero ter certeza que eu estou na seção Paint para poder ter acesso às ferramentas, tá? E as configurações de ferramenta que acontecem aqui, elas também vão acontecer aqui, mas eu não preciso dessa parte. Eu falei, eu não vou precisar da parte 3D agora. Então o que eu vou fazer é maximizar essa área, tá? Eu faço isso usando Ctrl espaço, né? Ou envio. Você vai ter a opção de maximizar a sua área. Aliás, deixa eu achar isso aqui. Zoom, frame all, área. Maximize área. Ctrl spacebar. Tá? Então, aqui a barra lateral, né, de View, Sidebar, vai ter as opções do pincel e as opções da imagem, né, assim como as opções de visualização. Tá? Então, vamos fechar isso aqui, vamos abrir de novo. Eu abri em View, Sidebar. A gente pode também puxar ela, né, com essa setinha aqui do canto. Tá? Então, a minha ferramenta, eu quero esse Dan Square, mas eu quero a cor branca. Então eu quero a corzinha branca dele. A minha imagem, eu não vou mexer nela agora, mas se eu precisar dar um save ou alguma coisa assim, né? Aqui tem a opção de save, descarte. E no meu view, o que eu quero é mostrar a imagem repetindo. Então eu quero, quando eu pintar a imagem, eu quero ver como que é a repetição dela. Isso a gente vai ajustar em view repeat. Só que aqui ainda não é o espelhamento, tá? Ou o tile, tá? O tile, a gente controla ele nas opções de ferramenta, na opção tiling. Então, se você quer que a coisa encaixe, né, você vai usar as opções de tiling aqui. Não necessariamente, se você estiver fazendo aqui, ele vai fazer o tiling, tá vendo? Se eu pintar aqui, ó, a imagem acabou, ele parou de pintar. Ó. Então, mesmo que ela esteja repetindo, ela não está encaixando. Então, para que a imagem encaixe, a gente precisa do tile. Então, vou ligar em X, e aí agora ela está encaixando. Vou ligar em Y também, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o tamanho desse brush e eu vou pintar alguns tijolinhos aqui, né? Então, na hora que eu começar a pintar aqui meu primeiro tijolo, vou fazer um pouco mais retangular.
Acho que talvez tenha ficado um pouco grande demais. Eu vou usar o X quando eu quiser retocar isso aqui, tá? Então o X vai ser minha ferramenta para trocar de cor. Eu quero fazer o próximo degrau de tijolo aqui para ver se eu estou fazendo um tamanho legal. E que eu vou fazer o próximo tamanho aqui. Acho que assim eu consigo começar a trabalhar. Tá? Então, está encaixado. Eu vou trocar o tamanho do pincel e, e as configurações quando eu achar que eu preciso melhorar aqui meu ajuste entre as peças, né? Então, tá ótimo isso aqui, na verdade. Para o que eu quero, está perfeito. Não é porque tá bom, não, mas é porque eu só quero demonstrar, né? Isso aqui não é como se eu estivesse ganhando dinheiro com essa pintura. É só para demonstrar mesmo a ferramenta, né? Então eu quero só que seja bem irregular, né? Eu quero que seja possível ver a diferença de tijolo, né? E, e aí eu acho que o fato de eu não estar usando nada geométrico vai facilitar a minha vida aqui no final das contas. Então, eu estou pintando fora da imagem, inclusive aqui, ó. E aqui cada um desses objetos aqui recebeu uma textura um pouco diferente, né? Exatamente por causa do fato de eu estar usando pintura, né? Então a coisa fica orgânica por natureza. Então aqui, ó, numa visão maior, né, vai funcionar meu tijolinho. Uma parte ou outra eu acho que eu podia fazer ou usando a linha reta, né? Ou usando outras ferramentas. Eu quero fazer a coisa orgânica, então eu estou usando só o gesto mesmo, né? Mas eu entendo se a pessoa quiser configurar o brush. Então vou vir aqui em Tool, Brush Settings. E eu entendo se a pessoa quiser usar, por exemplo, linha, né, para poder fazer a coisa geométrica, né? Eu entendo se a pessoa quiser fazer desse jeito aqui, né? Para mim, não faz muita diferença para o que eu quero demonstrar em sala de aula, né? É, ou no vídeo de aula. Então, eu vou entender se alguém quiser trocar para linha, né? Mas eu estou usando Space. E aí, beleza. Eu criei essa imagem. Ela é uma imagem repetitiva, né? Então eu posso vir aqui na minha imagem, né? No meu primeiro eu vou no meu view, eu vou desligar o repeats. Então isso aqui é minha textura é só isso aqui. Eu posso vir aqui no save, ou eu posso vir aqui em image e no save aqui, tá? Eu vou salvar isso externo primeiro. Então eu vou salvar isso tile brick externo, save as image. Gosto sempre de salvar uma versão externa primeiro, ter certeza que eu tenho uma cópia disso fora do Blender, tipo um backup mesmo, tá? E eu quero uma versão interna, então eu vou vir aqui, ó, na minha imagem, Pack Image. Então agora eu tenho uma imagem que chama Tile Brick, que tem uma versão interna dentro do Blender. Vou tirar o meu Maximize aqui da área, né? Então minha área eu vou tirar a maximização, né? E agora o que eu quero fazer eu quero colocar um brush novo que tenha essa textura encaixável para eu pintar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar esse pincel aqui, vou chamar ele de Udan Brick. Brick. E no lugar da minha textura máscara, que eu estou usando esse tipo square, eu vou trocar pela textura nova, que é a textura de tijolo. Então, eu vou fechar esse daqui, só para vocês verem que eu estou criando uma nova. Vou criar uma nova que eu vou chamar de Brick. Vai ser tiled brick. E esse aqui é o texture. Então, esse aqui é as minhas configurações de textura. Tá? Vou clicar nessa aba aqui e vou abrir a textura que já está aqui, ó, tiled. Ela já existe dentro da minha listinha. Eu não preciso abrir ela de novo. Né? Se eu criei ela dentro do Blender, ela já está aqui e ela já está empacotada. Então, né,
é embutida, né? Ela está embutida. E agora vamos nas configurações da minha ferramenta aqui, ó. Então, o que eu quero? Eu não quero view plane, porque na hora que eu for pintar na hora que eu for pintar minha textura, eu não quero perder o encaixe. Então aqui, ó, eu estou perdendo meu encaixe. Então o que eu quero é tiled. Então, o que que acontece? Se eu escolher, por exemplo, uma cor azul aqui, meu tijolo é azul. Se eu escolher uma cor vermelha, meu tijolo é vermelho. E aí, ó, esse tamanho dela aqui eu posso definir por aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, dobrar esse valor aqui, eu estou passando a textura duas vezes. Se eu quadruplicar aqui, então vai ser quatro vezes o tamanho quatro vezes a repetição do meu tile. Então, opa, deixa eu desfazer a pintura aqui. E porque isso é um pincel, né, as variações de tom, né, eu posso fazer pelo simples fato que eu estou pintando, né, eu estou, tipo, então as variações de tom aqui elas ficam super fáceis de trabalhar, né. Vamos pegar aqui um, então eu consigo fazer variações de tom porque eu estou usando essa máscara aqui para poder fazer as cores do tijolo. Tá, eu gostei desse brush, né? Eu vou colocar ele com a cor pretinha mesmo, né? Então meu color pick eu quero deixar ele por enquanto pretinho. Eu gostei que ele tem a pressão aqui. Vou ligar aqui o fake user da minha textura, né? Então vou ligar o fake user da minha imagem também. Tudo que tiver sendo utilizado eu quero ligar os usuários, né? Então todo mundo que estiver sendo utilizado eu quero que tenha textura. E minha telinha, a minha telinha eu quero que ela continue branca, né? Eu quero que ela continue vazia. E eu vou salvar esse arquivo aqui, que é meu arquivo de pincéis, né? É meu arquivo de pincéis. Então agora eu tenho quatro pincéis, né? Um com a textura encaixável feita dentro do Blender, sendo usado como máscara de textura, ou seja, sendo usado para criar o tijolinho colorido, né? Então posso pintar isso de uma forma bem interessante. Bom, para essa sessão é isso. A gente vai criar uma textura encaixável no Blender, né? Na próxima sessão eu vou fazer a mesma coisa, na próxima sessão de gravação de vídeo, eu vou fazer a mesma coisa, só que no GIMP, que tem uma ferramenta de é, repetição mais elaborada. Então eu vou ter uma aula à parte para textura encaixável no GIMP.